Bom, eu vou ser obrigada a falar uma coisa que vai te deixar um pouco mais irritado, mas vamos lá. O Corinthians começou a temporada de 2016 com despedida, Ronaldo. E vem melhor mais. jogador do Campeonato Brasileiro em 2015, o Renato Augusto, ele passou lá no centro de treinamento do Timão. Ah, ele foi lá? Só que foi pra fazer assim, ó. Ele foi lá, é? Foi pra fazer assim, tá. ó. Hora de voltar das férias. O primeiro dia do ano do campeão brasileiro. Era para todo mundo falar só de coisas boas, projetando uma grande temporada. Mas o principal assunto não estava em campo, e sim na sala de imprensa. Essa imagem bonita do Renato Augusto com o símbolo do Timão na boca, a gente não vai ver mais. Pelo menos pelos próximos 3 anos. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Era reconhecido pela fiel torcida. Foi titular da seleção brasileira. Mas não resistiu aos milhões da China. Depois que chega uma proposta realmente que é irrecusável, eu até comentava com meus amigos, eu falei, eu prefiro que nem chegue. Mas chegou, então eu também tenho que pensar na minha família, tenho que pensar no meu futuro. Aí eu começo a pensar um pouco mais atrás, eu sou um cara com um histórico muito grande de lesões, então você já começa a pensar, pô, tô tendo uma oportunidade ímpar. Renato Augusto está convicto. Sabe que pode ficar escondido do outro lado do mundo, mas por 2.300.000 reais por mês, vale a pena. O jogador ele tem 10 anos para ganhar dinheiro. Então, chega uma proposta dessa, onde você pode pensar nos teus filhos, talvez até nos seus netos, então é claro que você vai balançar. Só tem que, por esse lado, até pedir desculpa para o torcedor, por não poder dar uma continuidade num trabalho que está sendo legal, mas num momento como esse, não tem como dizer não. Então é natural até que outros jogadores que de repente estejam hoje na seleção apareçam por lá. Amigo, os chineses não estão brincando. Jadson já tinha ido para o Tianjin, clube da 2ª divisão, e Ralf deve seguir os passos de Renato Augusto e assinar com o Beijing Guoan. Olha, sobre o Ralf, eu também ouvi dizer isso agora também, né? Conversei com ele rápido, falou que estava em negociação também, né? Não sei se já fechou, se não fechou, mas está tendo um contato do mesmo time. São 3 baixas no mesmo setor. Justamente o meio-campo, o pulmão do time. Por enquanto, dos titulares, apenas Elias permanece, mas também recebeu sondagens. Além dele, o goleiro Cássio chama a atenção do futebol da Turquia e da Rússia. Clima de desmanche no ar. E o Tite que se vire. O Tite é um cara realmente acima da média. Eu não tenho dúvida que ele vai mexer os pauzinhos dele ali e vai montar realmente um grande time para esse ano. É preciso recomeçar e apostar em algumas caras novas, como por exemplo o Marlone, que veio do Sport, ou no pacotão do Bragantino, o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Moisés e o meia Alain Mineiro. Não existe, até hoje, eu ainda não vi nenhum jogador insubstituível. Eu também não sou. Da mesma forma que a gente achava que a gente não era mais favorito porque o Paulo saiu, porque o Sheik saiu, porque o Fábio tinha saído. E a gente foi e conquistou um título brasileiro, um título, talvez um título mais difícil do mundo. Então, pela força que a camisa tem, pela força que a torcida tem, não deixa de brigar pelo título da Libertadores, não. Essa é a torcida do Renato Augusto. E agora ele só pode ajudar desse jeito, torcendo bem de longe. Fez a escolha que todo mundo faria. Ou não? Estão precisando de repórter lá também. Aí depois eu que sou mercenário, você não, né? Entendi. Todo mundo quer, mas o mercenário é o jogador, tá bom. E assim ele foi embora. Mas o Corinthians, claro, continua. Ronaldo, você não me faça uma desfeita dessa com quem tá em casa. Porque a pessoa não liga na Band e vem ver o nosso jogo aberto pra ver você mal-humorado aqui, não. Mas a minha cara feia já estão acostumados. Mas a galera de casa não tá, não. Tá, essa cara feia aqui, esse careca aqui,
Já tô indo pro 4º ano de Band aqui, jogo aberto. E é sempre assim. E essa cara feia aqui, eu vou te falar uma coisa pra você, velho. Que é isso? Ronaldo, bate no peito, autoestima, fala, Timão é mais Timão, Timão é maior que jogador, Timão tem Tite. Nós vamos esse ano com RR no ataque, Romero e Rildo. Vamos embora agora pro Timão, com o Bruno Monteiro, que tá lá. Bruno, você tá vendo que esse senhor aqui, ele tá num mau humor absurdo. Não me traga mais uma baixa pro Corinthians, pelo amor de Deus, Bruno. Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, calma, se anima. Embora as notícias não são boas pra você não, viu, Ronaldo? É o seguinte, pode ser que essa dupla RR aconteça de verdade. Agora há pouco, o presidente Roberto de Andrade deu uma entrevista aqui e deixou claro que a qualquer momento outros jogadores podem deixar o Corinthians. Esses que o André Galvão citou na reportagem são alguns deles apenas. O caso do Cássio, o caso do Elias, mas também tem o Gil, também tem o Wagner Love, também tem outros jogadores na mira do futebol chinês. O próprio Alexandre Pato está na mira do futebol chinês. Esse é um que muita gente, muito corintiano queria ver longe aqui do time, não quis jogar na China a princípio, mas a informação que eu tenho é que o presidente do clube lá, o Xinjiang, que é o time do Luxemburgo, ele virá ao Brasil só para tentar convencer o Pato a ir jogar lá na China. Quer dizer, esse desmanche corintiano pode ser ainda maior. E o presidente deixou claro, não dá para segurar ninguém, não tem conversa, não tem negociação, não tem como cobrir as ofertas. Na verdade, ele deixou claro que é o seguinte, os clubes chineses chegam aqui e nem conversam com o Corinthians. Vão tratar logo direto com o jogador, pagam a multa rescisória e, como ele disse, como o próprio Roberto de Andrade disse, o time chinês nem sabe o nome do presidente do Corinthians. Dá uma olhada no que disse o Roberto de Andrade agora há pouco aqui no Timão. Bom, primeiro que todos nós aqui do clube fomos surpreendidos com essas saídas, porque eu vou tentar aqui ser um pouco bem didático na explicação, para que todos entendam. O futebol chinês trabalha um pouco diferente do que trabalha qualquer outro clube. Qualquer outro clube, para contratar um jogador, procura o clube e pergunta se tem interesse em vender, quanto é, enfim, uma negociação normal. O futebol chinês, ele procura o atleta, se acerta com o atleta, seduz o atleta com os valores expressivos que todos vocês sabem, e o clube toma ciência disso meia hora antes de o atleta falar que vai embora. Porque eles não conversam com o clube. Quanto é a multa, deposita a multa e o atleta vai embora. Não existe defesa para o clube. Não tem o que fazer. Nessa situação, nós podemos perder 5, 6, 7, todos os jogadores que forem requisitados por algum clube, seja da China ou de qualquer outro lugar. Então, eu quero que o torcedor entenda que não é uma postura do clube, não é uma postura do Corinthians de estar tirando os seus atletas, porque o nosso planejamento até então contava com todos os atletas, que não tinha proposta a ninguém. Se eu falar uma coisa para vocês, talvez vocês possam me chamar de louco. O Renato Augusto esteve aqui ontem, se despediu de todos nós, se despediu de vocês, e o Corinthians não tem um documento do clube dizendo que vai pagar o atleta. Vocês acreditam? Eles se acertaram com o atleta e vão depositar a multa. Simplesmente assim, não precisa falar com ninguém, não sabe nem meu nome. Então, para vocês verem a que situação o futebol nos coloca mediante ao poder financeiro da China. Isso... Existe sondagem em outros atletas, então nós podemos, eu não vou dizer nos próximos dias, que pode ser nos próximos minutos, nas próximas horas, perder mais algum outro jogador, porque existe sondagem. Isso é o preço que se paga de um time campeão, de um time que tem os melhores atletas do Brasil, porque isso só está acontecendo no Corinthians, porque todos entendem que todos os atletas que estão no Corinthians são atletas de ponta. Ninguém é maior do que o Corinthians, ninguém. O Corinthians não vai fazer nenhuma loucura para manter nenhum jogador. O importante aqui é a camisa do Corinthians, não é quem veste. Isso vai continuar sendo para sempre. Eu não quero nenhum atleta no Corinthians que não queira ficar no Corinthians. Então, se alguém tiver proposta, que traga a proposta, se tiver que ir embora, que possa ir embora. Pode ir, não tem problema nenhum.
Bom, a verdade é a seguinte, já foram embora Ralf, Renato Augusto e Jadson, esses confirmados. Os próximos que podem deixar o Corinthians, Gil e Cássio, além do Alexandre Pato. Por outro lado, chegaram hoje, foram apresentados aqui o Marlone e Moisés, nome de dupla sertaneja, e por outro lado o Wilson, também zagueiro, pode estar pintando no Corinthians a qualquer momento. Ele estava na Chapecoense, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio, é um dos nomes que o Corinthians trabalha para contratar. A má notícia, Ronaldo, Marquinhos Gabriel foi descartado pelo presidente Roberto de Andrade. Era um grande reforço para pintar no timão, né, Larissa? Né, Ronaldo? Xiii, tá dando ruim. E, Bruno, cuidado para não te levarem pra China, hein? Que o Renato Augusto falou que estão precisando de repórter. Você fica aqui com a gente, menino. Tu não vai embora, não. Ronaldo, somos só ouvido e coração para você agora. Respire fundo e desabafe. Não, a verdade é que a direção foi pega de calça curta aí. A ideia era reforçar uma equipe que foi campeão ano passado, só que devido a esse investimento fortíssimo que o time da China está fazendo, é difícil você segurar. E mesmo vindo uma proposta para o Cássio que não é da China, não será da China, ele também pode sair. Agora, esse desmanche é difícil você conter, né? Porque vai direto para o jogador, vai direto para o staff do jogador. Agora, cabe sim ao clube, Roberto, não tem o que fazer, tem o que fazer sim. Vou dar uma ideia aqui. É você colocar uma multa no contrato alta. Simples. Condizente com o que o jogador está rendendo. Na hora do contrato, uma multa lá, põe a multa. Sei lá, esse dinheiro é tão maravilhoso, enorme, gigantesco da China. É, porque ele paga qualquer multa, eu acho. Sim, mas aí o clube não fica bem navios. Pelo menos ganha um Tem um maior, outro lado, né? exatamente. Você não precisa colocar especificamente uma multa devido ao salário dele, que faz um contrato de 3, 4... Estou dando a ideia, não só para ele, como para os outros times também. É colocar uma multa não condizente com o que ele ganha, e sim com o que o clube quer. Ser ressarcido de uma eventual saída. Então tem saída sim. Você pode se planejar, pode segurar. Agora, terminou o contrato, o Pato vai bater palma e ir embora. Vai pegar o que vier na mão dele. Então, coloca-se uma multa. Ah, mas tem que ser condizente com o salário. Não, não, não. O clube quer essa multa. Porque o clube pode exigir sim num contrato. Então é a forma de você se proteger, Roberto Andrade. Agora, ele está sendo honesto também, porque não tem como segurar. É um presidente atuante. Isso a gente tem que falar aqui. Nas dificuldades, ele colocou a cara para bater, porque é difícil. É, ele não quer enganar o torcedor. E o torcedor fica ciente do seguinte, o Corinthians não tem como segurar. Ele já falou isso aí. O Corinthians não tem, o São Paulo não tem, o Palmeiras não tem. Se o pessoal chegar com dinheiro, o clube não tem culpa. Então, já que você abriu a brecha do Corinthians, mesmo você ficando bravo comigo, tô com medo de você dar na minha cara aqui, mas a gente vai voltar a falar do desmanche no Corinthians, porque, gente, não para não. Todo dia tem jogador do Timão recebendo propostas irrecusáveis. Depois da conquista do título brasileiro no ano passado, apresentando um futebol convincente, o Corinthians pintava como grande favorito em todos os torneios que vai disputar em 2016. A qualidade técnica e o entrosamento dos jogadores eram apontados por Tite como as chaves do sucesso corintiano. O Corinthians, para dar um salto de qualidade, ele tem que permanecer com a grande maioria, se não com todos os atletas. Porque a partir daí ele consegue dar um salto de qualidade. Se começar a sair gente, vai retroceder. No que retroceder, vai ter que retomar caminho e esse não é o processo. Se isso for interpretado ao pé da letra, o Corinthians não terá vida fácil este ano. Afinal de contas, o desmanche do elenco não para no Timão. A primeira saída traumática foi de Jadson, um dos principais destaques do time na última temporada. Seus gols e assistências foram fundamentais na conquista do título brasileiro. Jadson foi para o Tianjin Quanjian, time da 2ª divisão chinesa, e receberá um salário de mais de R$1 milhão por mês. Os chineses pagaram R$21 milhões de multa rescisória e o Corinthians ficou com 30% desse valor, pouco mais de 6 milhões. Dias depois, quem se despediu foi Edu Dracena. O experiente zagueiro era reserva no Corinthians, mas muito valorizado por Tite. O Edu é um cara que trabalha muito sério. É um profissional do mais alto nível, pessoal, profissional.
o nível de concentração nos trabalhos dele traz essa seriedade. Dracena já foi oficialmente apresentado como novo jogador do Palmeiras. Eu queria jogar, eu não posso de repente ficar mais um ano, né, na reserva, né, não é porque aqui eu vou ser titular, mas aqui eu vejo que eu vou ter mais possibilidade de jogar, né, e o Palmeiras abriu a porta para mim de uma maneira que me deixou muito contente e de olhar para trás e falar, tudo que eu fiz valeu a pena, porque o respeito que eu adquiri hoje dentro do futebol, né, de você sair de um rival e ir para um outro e o respeito todo mundo tem comigo, eu acho que me deixa muito feliz e só me dá mais responsabilidade de entrar em campo e fazer o meu melhor para a equipe do Palmeiras. Logo no início do ano, outra péssima notícia para os corintianos. Renato Augusto, eleito o melhor jogador de 2015, recebeu uma proposta milionária do futebol chinês e aceitou. Depois que chega uma proposta realmente que é irrecusável, eu até comentava com meus amigos, eu falei, eu prefiro que nem chegue. Mas chegou, então eu também tenho que pensar na minha família, tenho que pensar no meu futuro. Aí eu começo a pensar um pouco mais atrás, eu sou um cara com um histórico muito grande de lesões, então você já começa a pensar, estou tendo uma oportunidade ímpar. Realmente, uma oportunidade ímpar. Afinal de contas, não é todo dia que alguém recebe uma proposta salarial de R$2.300.000 por mês. O jogador ele tem 10 anos para ganhar dinheiro. Então, chega uma proposta dessa, onde você pode pensar nos teus filhos, talvez até nos seus netos. Então, é claro que você vai balançar. O torcedor, ele age na emoção, né? Tem muito torcedor que hoje me xinga, mas tem muito que entende e agradece o que eu fiz, né? Eu só tenho que agradecer ao torcedor. Por todo o carinho, até nos momentos difíceis me apoiaram. O Beijing Guan vai pagar R$34 milhões pelos direitos econômicos do jogador. O Corinthians fica com 50% desse valor. E para deixar a torcida corintiana ainda mais preocupada, o próprio Renato Augusto confirmou o interesse do Beijing Guan no volante Ralf. Eu ouvi dizer isso agora também, né? Conversei com ele rápido, falou que estava em negociação também, né? Não sei se já fechou, se não fechou, mas está tendo um contato do mesmo time. O clube chinês oferece um salário 4 vezes maior do que Ralf recebe hoje. E a multa rescisória do volante é de apenas $1 milhão, cerca de R$4 milhões. O próprio Ralf pagaria essa multa para conseguir sua liberação e seguir para o Oriente. E parece que os chineses querem mesmo acabar com o Corinthians. O eBay China Fortune fez a Elias uma proposta salarial similar à de Renato Augusto, cerca de R$2 milhões mensais. O clube estaria disposto a pagar R$43 milhões pelo volante. Corinthians tem direito a metade desse valor, mas como ainda deve R$8.600.000 ao Sporting Lisboa, o clube brasileiro embolsaria cerca de R$12.900.000. Se a coisa já não fica boa sem esses jogadores, imagine se o goleiro Cássio e o zagueiro Gil também forem embora. Cássio tem proposta da Rússia e da Turquia. O indício de que ele deve mesmo sair foi o cancelamento do empréstimo do goleiro Douglas à Chapecoense. O zagueirão Gil já tinha propostas de clubes europeus e agora o assédio vem também da China. O Shandong Luneng, time do técnico Mano Menezes, está negociando com o jogador, que pode abandonar o timão às vésperas da Libertadores. Mesmo com toda essa debandada, Renato Augusto acredita que o Corinthians vai fazer uma boa reformulação de elenco e seguirá forte em 2016. Da mesma forma que a gente achava que a gente não era mais favorito porque o Paulo saiu, porque o Sheik saiu, porque o Fábio tinha saído. E a gente conquistou um título brasileiro, um título, talvez um título mais difícil do mundo. Então, pela força que a camisa tem, pela força que a torcida tem, não deixei de brigar pelo título da Libertadores, não. Acredito que agora vai começar uma nova fase de reformulação de elenco, que a gente passou aqui por outros anos e deu certo. A minha torcida vai continuar sendo do Corinthians para que possa fazer um ano muito bom. E principalmente pelo treinador que tem, que é um cara que eu gosto bastante. Enfim, vou ficar na torcida.
Tá tendo proposta sim, minha gente, tá tendo muita proposta. A bola da vez agora é o Ralf. A gente vai escutar o presidente do Corinthians, o Roberto Andrade, falando sobre isso. O Ralf já está praticamente fora. O Ralf está praticamente fora. É a mesma situação. Assinou um pré-contrato conosco, chegou a oferta para pagar a multa e vai embora. Já até foi. E também não tem um papel no clube. Só que acertou com o atleta. Xiii, calma lá, Ronaldo, você já vai falar. Gente saindo, gente chegando. Porque depois de 2 anos, Alexandre Pato voltou ao Corinthians. E quem pensou que o clima poderia estar pesado para ele, se enganou. Olha ele aí de novo, com o uniforme do Timão. Alexandre Pato voltou para cumprir o contrato, que vai até o final do ano. E foi bem recebido, inclusive por quem está de saída. Cara, o nosso grupo é muito bom. Talvez por isso a gente tenha alcançado tudo que a gente alcançou. Por ter um vestiário muito bom, por ter um ambiente muito bom. E não importa quem vai chegar ou quem vai sair, aqui vai ter sempre esse ambiente. E ele vai ser tratado da melhor maneira possível, sempre, né? Foi um jogador que fez uma temporada de 2015 realmente muito boa, né? Então, eu acho que pelos jogadores não vão ver nenhum problema quanto a isso. Ele passou os últimos 2 anos emprestado ao São Paulo. Se deu bem no Morumbi, foi artilheiro do time no ano passado, com 26 gols. São Paulo faz o segundo do tricolor Alexandre Pato. Só que o tricolor não tem dinheiro para contratá-lo. E assim Pato foi oferecido no mercado. O Corinthians quer recuperar o altíssimo investimento feito, 40 milhões de reais. Tem várias propostas de todas as partes do mundo, mas o atacante ainda não aceitou nenhuma. Só quer se transferir se for para um bom clube da Europa. Enquanto não aparece, continua por aqui. E pode até jogar, depende do Tite. Já recebeu conselhos para reconquistar a Fiel. Dá carrinho, cara. Briga. Porra, bota a bunda no chão, vai sujar o short, corre. Acaba o jogo com cãibra. O torcedor quer ver isso. Parte técnica, ele é acima da média. Agora o torcedor quer ver isso. Quer ver o cara lutando, que realmente o torcedor fala, não, esse cara hoje correu por mim. Então, acho que é isso que ele tem que fazer. O ex-presidente corintiano André Sanches declarou que a vida dele não será fácil, pois Pato está apenas cumprindo o contrato. É isso aí que o Renato Augusto falou, é bem por aí mesmo. O que o torcedor quer ver é o oposto daquele pênalti, é atitude. Mas a banda de rock and roll nacional, que é a maior banda de rock and roll nacional, o Golpe de Estado, cantou isso há muito tempo atrás. Meu caso de amor virou um caso sério, ainda mais quando entra o cascaio. E aconteceu isso. Não é, aí todo mundo fala em desmanche, fala em cada um seguir a carreira, aí pensa no plano e tal. O duro é que as leis não ajudam os clubes. E os clubes também não pensam em se ajudar com contratos novos. Aí, acontece o quê? A proposta que veio para o Ralf, que acabou de mostrar na matéria, o Ralf acabou de fechar o contrato com o Corinthians. A multa não era tão lá grande coisa, só que ele vai receber 8 vezes mais o que ele recebia. Como você vai segurar um jogador desse jeito? Não tem como. O Elias também até agora está segurando, porque ele está, lógico, pensando na seleção brasileira, pensando no Corinthians, mas se dobrarem a proposta, ele vai. Tem a história do Cássio também e também tem a bomba do Tite. Quero saber. Só você falou que não era... Você falou do Pato, não foi? Mas do Pato eu não entendi. O Pato é 3 milhões por mês, ele não foi? Será que ele tá focado? Ele tem outras coisas, eu acho, na cabeça dele, outros planos. Mas não foge do assunto, não. Sim, não foge do assunto, não. Que você falou que o Tite, que a história não era com a China, era com quem? Primeiro é um recado. Ô, Dunga! Dunga, tá me ouvindo? Estão armando para você. E o que vai acontecer aí? O que vai acontecer? Para quem que vai sobrar? Aí eu te pergunto, para quem que vai sobrar? Pro Tite. Essa é a bomba do jogo aberto. Marca aí, seus cavalos. Pode colocar aí. E Dunga, azedou. Acho que deu pra gente entender, né? Tchau, galera. Adorei a companhia de vocês. Amanhã tem mais Jogo Aberto. Você fica agora com a Renata e toda a galera.